O chocolate tem aquele dia para chamar de seu e é hoje, gente, 7 de julho. E você sabia também que esse doce passou a ser ainda mais consumido no nosso país nos últimos anos, viu? Estando presente em quase 93% dos lares brasileiros. Eu fiquei chocada com isso. Gente, quase 100% dos lares brasileiros consomem o chocolate. E para entender um pouquinho melhor desses benefícios, a nutricionista Amanda Regina está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Que bom te receber aqui. Eu tô torcendo, Amanda, torcendo para que o chocolate tenha muitos benefícios. Pois é, tem aquela frase que a gente não confia em quem não gosta de chocolate. É tem verdade. Uns 7% aí que a gente não deve confiar. É isso mesmo. Chocolate pode fazer muito bem para a saúde, mas a gente tem que entender o que faz bem e o que faz mal, Camila. Isso é bem importante. E para isso é bom a gente entender também o que tem no chocolate, né? Perfeito. Você trouxe aqui pra gente. Tá? Então, assim, o que não pode faltar no chocolate, tá? É o cacau, tá? Para quem não sabe, o cacau é uma semente fermentada, tá? E também a outra composição, que é o que dá a liga, vamos colocar assim, é a manteiga de cacau, certo? Tá? Então, então o que vai ser a combinação? Manteiga de cacau e cacau, tá? A partir daí, eu posso ter mais alguma coisa adoçando ou não, que no caso a gente está aqui com uma representação do açúcar, mas poderia ser um adoçante, um açúcar mascavo, um xilitol, uma sucralose, e aí tem inúmeras composições na indústria alimentar. E o leite, que eu posso ter ou não chocolate com leite, que a gente conhece chocolate ao leite, tá? Então, o que não pode faltar, manteiga de cacau e cacau. Então, por exemplo, a gente vai caminhar nos chocolates, o chocolate branco não é um chocolate. Por quê? Porque ele não tem cacau na composição, ele é só a manteiga do cacau, por isso, inclusive, que ele é branco. A gente vai chegar nele, então, daqui a pouquinho, mas também é importante a gente dar uma olhadinha nos rótulos, né? Porque aqui você trouxe uma composição básica do que tem no chocolate. E é verdade que quanto menos ingredientes, mais qualidade tem o produto ou menos faz mal? O que pode ter ali nesse rótulo que pode fazer mal e a gente tem que prestar atenção na hora de escolher? Perfeito. Um rótulo, Camila, ele sempre vai do maior ingrediente para o menor. Então, quando eu quero um chocolate de qualidade, eu espero que o primeiro ingrediente seja cacau, manteiga de cacau. Se eu já estou lendo, ele começa açúcar, ele já não é chocolate. Por quê? Porque o primeiro ingrediente dele não é cacau. O primeiro ingrediente dele é açúcar, tá? Então eu espero que venha cacau, manteiga de cacau, aí, por exemplo, açúcar, adoçante, etc., leite ou não, tá? Agora, do que eu deveria fugir, tá? Siglas com nomes estranhos, tá? Coisas que eu não sei nem ler, porque eu imagino que aquilo que o ser humano possa repetir, tá? Então você quer uma receita de bolo de chocolate, você tem chocolate, cacau na sua composição. Agora, se a gente não consegue, entre a sigla, essas coisas, tem uma dificuldade do corpo processar. Esses rótulos hoje mais limpos, a gente chama de produtos clean label, né? Então, que é limpo de prateleira, produção limpa, tá? Esses seriam os mais indicados para a saúde. E o que contém, por exemplo, nesse rótulo que seria ruim, assim, que é melhor evitar? Corante, aromatizante, então precisa sigla tipo BHT, nome XYN, etc. Emulsificantes. Por quê? Porque quem dá a emulsificação, que é aquela cremosidade, tá? É a manteiga do cacau. Se eu precisei de uma emulsificação, eu já estou perdendo a manteiga do cacau e trocando por, entre aspas, o que a gente conhece um emulsificante comum é maionese, né? Que a gente bate a gordura. A emulsificação é esse processo. Só que na chocolate é a manteiga do cacau. Numa coisa que tem cara de chocolate, mas não é chocolate, se usa possibilidades de gordura. Um muito conhecido é a lecitina de soja, por exemplo. Vai fazer mal? Esse ainda não acho que é dos piores, mas não é mais chocolate, entende? Entendi. Tá? Perfeito. Aí a gente vem pra cá porque vamos conhecer um pouquinho do que contém o chocolate ao leite. Chocolate ao leite vai ter na sua composição o chocolate, o açúcar, tá? O leite e a manteiga do cacau. Então, lembrando sempre que o principal é o cacau, a manteiga do cacau, variando aí a partir daí a composição. Geralmente, qual é a porcentagem de cacau que tem no chocolate ao leite? Aqui a gente espera, pode ser
30% o pessoal já conhece, já considera chocolate ao leite. Se tá? for menos de 30%, não é considerado chocolate, é considerado então. chocolate. É um doce tipo ou um doce sabor chocolate, mas não é um chocolate. Doce tipo, doce sabor, até o que a nossa legislação tem usado. Agora, Amanda, tem benefícios, né, que eu acho que é uma grande pergunta, de eu consumir o cacau, por exemplo? Sim. A gente tem benefícios. Um deles é o aumento da serotonina, que é um hormônio importante na TPM. Muitas mulheres procuram chocolate na TPM, na menopausa, tá? Por quê? Porque, de fato, ele é um calmante natural. Agora, eu preciso comer a barra para ficar calminha? Eu sei que muita gente aí vai querer ouvir que sim. Tá? É porque depende de como tá a TPM, a vontade que a gente tem é de comer algumas barras, a barra né? inteira. Nossa. Mas eu diria para você, Camila, que a porção é de até 30 gramas. 30 gramas, normalmente, se você tem... Uma barra hoje, elas variam mais ou menos de 80 a 100 gramas, certo. Tá? Então, você teria que dividir. Eu diria assim, que dá 4 quadradinhos normalmente. Normalmente tá? dá. Então, até 4 quadradinhos daria para você ter essa porção diariamente com os benefícios, desde que ao menos ele seja 50% de cacau, tá? Lógico que quanto mais cacau, hoje a gente tem 70%, 85%, Sim. tá? Melhor ainda, mas uns 50% já te traria benefícios. Então, viu, gente? É só isso aqui, ó, esse pouquinho. Sim. Só isso por dia. 2 desses. Daria 2 desses. Por dia. 2? 2 desses. 2. 2 desses. Eu tava achando que era um só, eu não, tava mais 2 preocupada. desses. Então, 2 desses. Pode comer, de repente, depois do almoço, depois do jantar. O ideal de sobremesa, tá? É sempre depois da refeição, para você não ter pico glicêmico, tá? Então, porque aí a gente tem as fibras da refeição, a gordura, a proteína, então isso faz uma entrada lenta da glicose. Se eu resolvo comer um doce no meio da tarde, eu faço um pico glicêmico que não é interessante para minha saúde. Olha, isso é importante saber, viu? Super. Bom, conhecemos o chocolate ao leite, agora o chocolate meio amargo. Meio amargo, que o pessoal já acha amargo, é entre a 40% a 60% de cacau. Nossa, aumentou bastante já. Já, tá? 40% a 60% de cacau. E aí, o amargo, a gente vai acima de 60%. Então, o que eu tô falando, os 70, 75, 85 que a gente tem, aí a gente já estaria até no amargo propriamente dito. E o meio amargo, ele tem o leite ou nem ele sempre? Nem sempre ele tem o leite, ele já pode perder o leite nessa composição. Tá. O que acontece? Normalmente fica um pouco menos cremoso, Camila, tá? Mas eu, por exemplo, sou apaixonada por chocolate amargo, meio amargo. Meio amargo. Nossa, eu acho uma delícia. E quem tem, por exemplo, o estômago mais sensível? Você acha que pode prejudicar o chocolate? Quanto mais chocolate, a porcentagem, não sei, pode causar um desconforto? Eu diria que o desconforto pode vir muito mais por conta do leite do que do cacau. Porque eu tenho muitos pacientes que são mais sensíveis hoje a leite e derivados, tanto que na receita eu trouxe um creme de leite vegetal, do que ao cacau propriamente dito. Entendi. Bom, aí a gente passa então para o chocolate amargo. O teor dele é acima de 60%. Perfeito. Como você falou. Chegando até 95%, porque vai precisar dos 5% para terminar com a manteiga ou com alguma coisa nesse sentido. E geralmente ele tem menos açúcar? Ele pode ser sem açúcar, inclusive. Ele pode ter menos açúcar e ser sem açúcar. Tá. O cacau em si, ele tem açúcar? Porque geralmente a fruta tem açúcar. O cacau só ele teria um carboidrato de composição, mas não um açúcar de adição. Vamos colocar assim. Tá? E a gente vê também muitos chocolates artesanais, né? Quem gosta de viajar bastante, a gente vai para o interior, cidades aqui, né? Próximas a São Paulo ou, enfim, de outros estados. Tem o chocolate artesanal. Geralmente, ele tem uma qualidade melhor do que o industrializado? Tem alguma diferença? Ele provavelmente tem um rótulo mais limpo, com certeza. Sim, porque aquilo que eu tô falando, no processo industrial, que a gente coloca isso para baratear uma produção. Um chocolate de uma marca mais caseira, nesse sentido, assim, mais fina, ela vai ter o cuidado de não ter tanto desses industrializados, vamos colocar assim. Tá. Nesse caso, ele tem baixo teor de açúcar, mas quem é, por exemplo, diabético, não pode consumir. Então, quem é diabético, aí a recomendação é que use algum chocolate mais puro, até tem uma cota na pirâmide dos diabéticos, permitindo uma certa quantidade de açúcar diária. Então, daria para consumir. Ou escolher um chocolate adoçado com adoçante. Que é o diet. Que é o diet, perfeito. Mas quer dizer que o chocolate diet, ele é mais
saudável? Não. Para quem não é diabético, eu diria que o melhor é entrar num chocolate meio amargo para acostumar o paladar, e aí conforme você for gostando, vai vindo para o mais amargo para ter os benefícios do cacau. Então o diet é para quem precisa realmente. Exatamente. Né? E a gente vem para cá, que é o branco, né? Branco. Como você estava falando, então quer dizer que o chocolate branco, ele é fake. Ele não é fake news. Ele não é chocolate, fake news total. Ele é açúcar e manteiga de cacau na composição e leite, né? Então, normalmente ele vai para essa composição de manteiga de cacau, açúcar e leite. Eu nunca reparei no rótulo. Tá escrito chocolate? Não tá. Vai estar sabor reparei. chocolate branco, mas aí depois ele corrige, né? Não é chocolate, manteiga de cacau. Tá, é só manteiga de cacau que lembra aí, né, o chocolate. Que muita gente gosta. Agora, eu trabalho muito com emagrecimento. É proibido? Não tem nada proibido, Camila, tá? Mas é sempre assim, eu vou ter os benefícios? Não, esses que a gente estava falando vai ter que estar pelo menos em 50%. Agora, eu adoro comer, não é o meu caso, tá? Mas se você adora, eu diria assim, coma as mesmas porções das 30 gramas e curtindo, tá? Porque a gente come muita coisa muito rápida, mas quem sente o prazer são as papilas gustativas que estão na língua. Então, quanto mais você vai comendo devagar e você vai se permitindo apreciar, você fica satisfeito com uma menor quantidade. Porque às vezes você tá ali, enfim, atarefado, agitado, estressado. Vou comer um chocolatinho. É legal, porque ele ajuda, mas na verdade você precisa comer com calma. Se você mastigar ali rapidamente, não vai ter tanto efeito. Tem que deixar derreter na boca? Então, por que a gente fala derreter na boca? Você vai ver que eu trouxe 2 receitas com chocolate derretido, porque a gente aumenta a superfície de contato na língua. Certo. Então, quanto mais papila gustativa capta esse sabor, mais prazer eu posso ter com a experiência. Então, é muito importante eu comer chocolate devagar, tá? De repente, assim, pôr o quadradinho, em vez de pôr os 4 já ir comendo, coloca um na boca, deixa derreter, coloca o outro na boca, deixa derreter. Você vai ver que a experiência, ela vai ser prolongada. Talvez você nem precise dos 4. Talvez 2 assim, uau, dá pra ficar satisfeita. Que legal. E aí, como você falou da questão do cérebro mesmo, né? Porque ele age ali em questões hormonais do cérebro que dá essa sensação de prazer. Por que acontece isso? E se isso traz um vício? Fala assim, quem fala, eu sou viciada em chocolate. Vicia mesmo? Então, na verdade, assim, vício é uma palavra muito forte. Agora, o que ele faz é uma liberação, ele aumenta a chance de você ter triptofano, que se transforma em serotonina. Serotonina é o nosso hormônio do bem-estar. Então, se você, por exemplo, dá mais farinha, você pode fazer mais pão. Seria mais ou menos essa lógica, tá? Entendi. Agora, viciar, eu diria assim, não. Agora, pode me ajudar no dia a dia? Pode, mas essa porção que eu tô dando é muito importante de ser respeitada, porque mais do que isso, aí assim, eu não gero mais benefícios pro meu corpo. Aí tem malefícios, na verdade, né? Exato. É igual remédio, né, Camila? Você toma um antibiótico, sei lá, a cada 12 horas, 7 dias. Você não vai tomar a cartela para ficar curado de uma vez. Então, a alimentação, ela tem isso igual o remédio. Você tem que respeitar a dosagem, a quantidade, para você, então, ter uma vida longa comendo chocolate. E aqui tem as cores, né? Que é legal pra gente ver. Olha só o degradê que bonito, né? Perfeito. De cores aqui, olha, do ao leite até chegar no amargo, né? Perfeito. Todo amargo. Então, a gente tem o branco, né? Ao leite, meio amargo e amargo. Né? Então, seria essa a ideia. É bonito de se ver, né, gente? Não dá pra contestar isso, né? E gostoso também. E já que é gostoso e nós queremos consumir ela, que é maravilhosa, essa nutricionista incrível que é a Amanda, graças a Deus trouxe aqui uma opção saudável pra gente consumir no dia a dia. Perfeito. A primeira receita, então, qual que será? Então, vamos fazer primeiro a banana, porque enquanto fica lá, a gente vai aqui. Ai, que delícia. Por que eu trouxe banana? Porque a banana é outro que também aumenta a serotonina, tá? Então, você multiplica, sabe assim, aquele dia da TPM, aquele dia irritada, brigou com o marido, tá chateada, eu sei. Todo mundo tem um dia desse, tá? Eu trouxe uma banana, Camila, bem madura. Por quê? Porque quanto mais madura, mais doce ela vai estar e mais os benefícios para isso também, tá? Então, você vai ver a dificuldade dessa receita, tá? Muito difícil? Então, já descasquei a banana, muito difícil, tá? Uma canelinha, tá?
A canela também tem benefícios, né? Canela super, porque a canela, ela é hipoglicemiante, ela baixa a glicose. Então, apesar da banana aumentar a glicose, eu também estou aproveitando para diminuir a glicose. Aí equilibra. E ajudar a equilibrar. Tudo Então, tem um ó, porquê. é só isso daqui, pronto. E aí nós vamos derreter no micro-ondas. Quer que eu levo? Quero, pode pôr aí 1,5 minutos e a gente dá uma olhada. Quer que eu coloque 1 minuto e vejo? Pra não Pode, correr pode risco? ser, tá ótimo. Aí você fala assim, Amanda, por que você escolheu receitas com fruta, tá? Primeiro para ter os benefícios da fruta, para baixar o índice glicêmico, apesar da banana ser alta índice glicêmico, eu combinei com canela, e para a gente aumentar a experiência, prolongar. Porque uma coisa é você comer, sei lá, os quadradinhos muito rapidamente, a outra coisa é você derreter o chocolate, e aqui você tem 8 morangos, Camila. Então assim, se aumentou a proporção, se aumentou a dose, isso daqui é muito poucas calorias, tá? Aqui a gente tá mais ou menos umas 20 gramas, nem nas 30 que eu falei. Então cada quadradinho aqui tinha 10 que eu contei na hora que eu fui trazer para você. E aqui o creme de leite vegetal, que é uma colher de sopa. Então a gente vai derreter o chocolate, misturar e aí comer. Pode ser com morango, pode ser com uva, pode ser com figo, tá? Fruta vermelha é legal porque ela é muito pouco calórica. Então você aumenta, então poderia ser, eu já vi, por exemplo, com mirtilos. Olha, então imagina, delícia. você pode pegar uma caixa de mirtilos e comer, por exemplo, Deixa com eu morango. ver se deu certo aqui. Com minuto, morango não, eu com coloco chocolate. mais um pouquinho. Mais um pouquinho? O que você acha? Não precisa. Não? Olha que perfeito isso. Bom, você ai, vai essa provar, bananinha. Camila. Quentinho ó, agora tá vendo no aqui, frio, ó? né? Ai, já derreteu. Já derreteu. Ai, que Eu gostoso. poderia até querer mais um pouquinho, mas eu acho que já tá bom assim, ó. Acho que o próprio calor agora que tem na fruta vai terminar de derreter, Enquanto você prova aí, conta, eu vou derreter esse, tá bom? Então, ó, eu posso derreter purinho. Então esse é... Ah, você vai derreter só o chocolate primeiro. Vou. Então o morango ele vai ficar Vai. in natura. Gente, essa combinação não tem erro nenhum. Não tem, É muito gostoso. é muito. Só que com a canela fica mais ainda. Eu achei que eu Fica, adoro canela. né? Eu também adoro. Ai, que e você gostoso. traz os benefícios. Então, assim, você tá com preguiça, te ajuda. Você tá de TPM, te ajuda. E é só isso. Né? E não precisa de coisas mirabolantes, né? Lógico que eu adoro um bolo de festa, com calda, etc. Claro. Que é isso. Mas, assim, naquele Esporádico. dia a dia que você tá com uma vontade de comer doce, eu diria que esse salva bastante, né? E eu tenho a sensação também de que quando eu como chocolate, eu sinto mais energia. É como se eu tivesse tomado um café. Sabe? É como se tivesse o efeito da cafeína, mas não tem cafeína Então, no cacau, o chocolate, ele é parente da cafeína. Ele tem uma composição chamada teobromina, que é prima da cafeína. Então, por isso. De fato, só que a cafeína, Camila, ela faz um pico. A teobromina, ela é uma onda de energia. Então a gente toma um café, a gente fica uhul! O chocolate, exato, ele é um constante. Ele permanece mais. Ele permanece mais. Então é melhor? Ele nesse seria caso? mais interessante. Ó, tá vendo que Interessante. derreteu? Tá? Tá. Era isso que eu queria. Aí olha aqui a dificuldade disso, tá? Eu vou fazer assim, ó. Aí colocou Isso, um creme de leite creme de vegetal. leite. Isso, tá? Tá. Continua derretido. Você tá vendo que eu aumentei, tá? E aqui mais ou menos vamos falar assim, e quantas calorias tem? Porque eu sei que às vezes a gente pensa, tá? Aqui nós não estamos nem com 150, tá? Então, Pouquíssima, pouquíssima, tá? Com uma ideia de você comer fruta, aliás, a gente rasparia tudo, né? Mas aqui a gente tá... Olha isso, ó. Olha, fica uma sobremesa bem bonita e bem saudável. Isso, e aí você quer fazer um fondue, por exemplo, agora é época do fondue, né? Sim. Esfriou, a gente pensa em fondue. Então, ó, em vez de comer esse monte das calorias do fondue, você poderia estar recebendo teus amigos, vou te dar um garfo limpo, tá? E aqui tá nessa composição aqui, ó. Olha só. Bom, gente, é óbvio que vai ser gostoso, né? Mas vamos lá, né? Vou fazer esse sacrifício para comemorar o dia do chocolate, afinal de contas. Muito bom. E você vê, ó, tô querendo emagrecer, super te ajudaria, porque ó, é bastante, tá vendo? Não é pouquinho, né? Dá pra ficar bem satisfeita, bem E é o que você satisfeita. falou do tempo que você vai comendo, né? Porque se você tá com aquela necessidade, colocou um quadradinho só, não vai resolver nada. Aqui você fica um tempo comendo. E aí essa combinação ficou perfeita e a gente amou essas receitas e amou conhecer um pouquinho mais do chocolate também.
Mas se você quer... inclusive, vamos colocar na tela, né, Rô? O que a gente deve evitar na hora de comprar o chocolate. Vamos colocar na tela só para ficar bem certinho, que a gente falou no começo da pauta, mas só para reforçar, tá? O que evitar ao escolher um chocolate, como a Amanda falou, emulsificantes, né, Amanda? Isso. Siglas e códigos numéricos. Se a gente não sabe o que tem que tomar cuidado, porque coisa boa não é também, tá? Conservantes, aromatizantes e corantes artificiais. Então é só prestar atenção nesses detalhes, né? Comer com cuidado, comer na quantidade certa que você passou aqui pra gente e ser feliz, né? Ser feliz, essa é a ideia. Muito obrigada, Amanda. Amanda. Camila. Como sempre é um prazer estar com vocês. E a gente sempre aprende muito com você aqui, uma aula, @amanda.tarica, @amanda.tarica.nutri, tá? Amanda.tarica com K. .nutri é o Instagram para você conhecer ainda mais o trabalho dessa nutricionista incrível que a gente adora. Camila.